Vamos lá, então em relação à questão do ministério pastoral, dando uma recapitulada devido à queda do sinal da internet, e aí eu estou fazendo a gravação logo para garantir, né? E aí, em relação a essa questão aqui, a gente verifica que a teologia pastoral é um conjunto de instruções acerca daquilo que o pastor deve ser e fazer, como o ministério deve ser executado, como deve ser o exercício do ministério pastoral. E a fonte da teologia pastoral, a inesgotável e principal, seria a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque na Bíblia a gente observa a origem do ministério pastoral, como está em Efésios 4:11, a qualificação pastoral, 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, e também a questão do cuidado e da recompensa pastoral, 1 de Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 4. E na história da igreja a gente tem uma fonte secundária. A gente tem algumas orientações, né, conforme nós observamos aqui. Eu até cheguei a sublinhar uma frase de Policarpo de Esmirna, lá no segundo século, quando ele fala que os presbíteros também devem ser compassivos e misericordiosos para com todos. E aí, nesse caso, a gente observa, né, que é para se reconduzir aqueles que se desviam, visitar os enfermos, não negligenciar a viúva e o pobre, mas sempre considerando que é honroso aos olhos de Deus e dos homens. Então vamos executar a missão, sim, mas principalmente agradando a Deus, né? Porque às vezes você faz algo que agrada toda a congregação, mas você e Deus já não estão mais juntos há muito tempo. E isso é uma questão importante para a gente pensar. Oi? Por exemplo, as igrejas modernas de hoje, elas estão descartando desse cargo de presbítero, né? Tudo bem, igual você falou, a gente não pode ficar pensando no passado, mas a modernidade, eu sou da década de 80, eu procuro assim, não ficar presa lá. Sim. E inovando e tal. Mas certas coisas eu acho que seria estar na Bíblia, né? Eu estou entendendo. Aí, mais ou menos, O que acontece é que às vezes a nomenclatura pode até não existir, mas o exercício da função sim. E a gente até tem isso aqui, no livro a gente percebe uma orientação acerca disso. E aqui a gente tem, por exemplo, quando Agostinho de Hipona, ele fala: nada é mais abençoado aos olhos de Deus, né, como ser bispo, sacerdote ou diácono, sendo que nessa vida, especialmente em nossos próprios dias, isso em 400 e pouco depois de Cristo, não há nada mais difícil, estafante e arriscado, né, do que o ofício de bispo, sacerdote ou diácono, página 19. E aí John Huss chega a dizer que existem duas coisas que pertencem ao status do pastor: a sua santidade e a integridade do seu ensino. Então a gente observa, né, que lá atrás, na trajetória cristã, nomes, por exemplo, como Martinho Lutero e João Calvino, que a gente está cansado de ouvir, gente que de alguma forma mostrou como poderia ser exercido o cuidado das almas. Vamos à questão dos objetivos. Primeiro, levar o pastor a refletir acerca de sua missão, até porque ele precisa obedecer à voz de Cristo, servir de referencial para as ovelhas, por exemplo, conhecer e ser conhecido pelo rebanho. 2, levar o pastor a ampliar sua visão ministerial. Ele precisa ter a consciência de tempo com Deus, tempo com a família e tempo com a igreja. Então, igreja, família e comunhão com Deus, né? Então, assim, Deus, família e ministério são coisas muito importantes na sua caminhada. E se desequilibrar isso, de repente você é aquele camarada que, assim, você é um baita de um pastor, mas você não teve tempo de se abastecer. Vai dar problema lá na frente. Ou então você é um homem de oração, mas você não dá a mínima atenção ao seu casamento ou aos seus filhos. Uma hora, né, a fatura vai chegar. Ou de repente você é aquele camarada que cuida muito da sua família, mas agora o seu trabalho ministerial é desleixado. Então vai chegar uma hora que alguma coisa vai dar ruim, né?
E aí, continuando aqui, a teologia pastoral deve levar o pastor a refletir acerca da missão, levar o pastor a ampliar a visão ministerial, levar o pastor a não cometer equívocos no ministério. Então ele tem que ter cuidado, né, com materialismo, corrupção, egoísmo, obsessão pelo poder, até porque assim, posição de liderança é um negócio muito sedutor. Então isso pode mexer, né, com o pastor. Um espírito mercenário, estrelismo, ganância, arrogância, hipocrisia, né, porque às vezes a sua vida não está legal, mas vamos fingir, né? Porque se a gente mostrar que a vida da gente não está muito legal, o povo não vai querer ouvir a gente. Então vamos fingir que está tudo bem, né? Então, ganância e hipocrisia. Uma outra coisa, levar o crente a compreender a essência do serviço pastoral. É como, por exemplo, de repente, vocês aqui podem estar se preparando para o ministério pastoral, mas podem não estar. E independente disso, a teologia pastoral ajuda pelo menos assim, rapaz, é isso mesmo? Então isso ajuda a gente até ter um pouco mais de consideração, né? É mais ou menos por aí. E nesse caso, vai ajudar o crente a valorizar aqueles que estão nesse ministério, e tanto o obreiro quanto o membro da igreja local vão, a partir da teologia pastoral, ter uma noção acerca dos deveres a serem cumpridos. Então isso é bastante importante, né, para que, como eu posso dizer, o pastor ele apacente e a ovelha seja apacentável, porque tem isso também. Eu estava conversando, agora eu não... hoje estava conversando com um irmão que infelizmente tem situações em que as pessoas compreendem o pastor ou como patrão ou como funcionário, quando, por exemplo, o pastor não é nenhum dos dois, né? Então, por exemplo, o pastor ele não é meu patrão, ele não está ali para me controlar, para me dominar, não, ele está ali como um irmão mais velho, ele está ali para me ajudar, mas ele também não é meu funcionário, ele não está lá para atender meus caprichos e eu ficar de bobeira, como assim, como eu sou dizimista, então eu estou pagando para ter um atendimento, né? Então, infelizmente, devido a uma época da gente viver numa sociedade de supermercado, a gente é muito tentado a pensar assim. E quando a gente não pensa, com certeza a gente está perto de alguém que pensa. Exatamente. E aí, continuando aqui, a questão da interdisciplinaridade da teologia pastoral. Bem, a teologia pastoral é uma matéria interdisciplinar e ela vai dialogar com a teologia bíblica, que é uma disciplina que estuda as doutrinas na forma como são apresentadas na Bíblia. A teologia sistemática, que são as doutrinas organizadas de modo lógico. Então, por exemplo, vamos lá, para diferenciar a teologia bíblica da sistemática. Na teologia bíblica, a gente tem, por exemplo, vamos falar sobre a alma na Bíblia. E aí você vai pegar a alma em Gênesis, Êxodo, Levítico e assim vai. Agora, a alma na teologia sistemática, você já pega assim, a alma é isso, referência tal, a alma é aquilo, referência tal. Então, na teologia sistemática, você estuda a alma. Na teologia bíblica, você estuda a alma em livro tal. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque, por exemplo, há situações na Bíblia que a alma pode significar ser traduzida por sangue. A alma pode ser traduzida por uma substância material. A alma pode ser eu por inteiro. Então, assim, não é muito simples. Então, não sei se deu para perceber a diferença da teologia bíblica para a sistemática. Na bíblica, por exemplo, Satanás em Jó e em Zacarias é meio que parecendo um promotor diante de um tribunal. Satanás, no Novo Testamento, já é uma liderança de espíritos do mal. Já é uma coisa diferente. Por exemplo, Satanás em Zacarias e Jó é alguém que parece que está ali numa assembleia diante de Deus e dos outros seres angelicais. Quando você vê, por exemplo, no Novo Testamento, Satanás é o cara que caiu, entendeu? Que não está mais lá em cima e pronto, acabou. E aí a gente percebe que na teologia bíblica há um modo de tratar Satanás. Na teologia sistemática, a gente já vai para a satanologia, que vai estudar Satanás em vários pontos, né, elencados, que, por exemplo, é como se fosse
o mesmo Satanás. Na Bíblia você vai ver Satanás assim, de acordo com a época, de acordo com a teologia do tempo que o livro da Bíblia foi escrito. Consegui explicar? Então tá bom. E aí, nesse caso, a gente falou de teologia bíblica, teologia sistemática, a apologética cristã, que é um modo que você tem de defender a verdade da fé, defender a doutrina que você crê. A hermenêutica bíblica, né, que estuda os princípios e regras e leis para a interpretação coerente das Sagradas Escrituras. A homilética, que estuda a arte de pregar e preparar sermões. Missões e evangelismo, que tem a ver com conscientizar a igreja local acerca de evangelização. História da igreja, que estuda a origem, as fases históricas e a trajetória do cristianismo no decorrer da história. A ética cristã, que estuda a conduta cristã, de modo a aproximar o discurso com a conduta do crente. O aconselhamento pastoral, que praticamente vai fazer parte da caminhada do pastor, porque, como é que eu posso dizer, aquela irmã, quando ela está passando por uma crise conjugal, ela não quer apenas um conselho para a crise conjugal, mas é um conselho para enfrentar a crise conjugal como cristã. Percebe a diferença? Por exemplo, o conselheiro comum é um conselheiro que vai orientar a gente diante de uma fase da vida. O pastor, ele vai orientar de acordo com o seguinte: olha, como cristão, né? Então, é um conselho do tipo: olha, esse não é o caminho mais confortável, não é o caminho mais prazeroso, não é o caminho que de repente eu gostaria de te orientar, mas é o caminho que você, como cristão, precisa seguir. Então é mais ou menos por aí. E aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui, a educação cristã, onde o pastor vai precisar estar situado em relação à formação do cristão, seja dele enquanto obreiro, seja dele enquanto membro da igreja, na escola bíblica dominical e em outras áreas. A educação musical da igreja, né, se a gente for observar, é muito comum que as pessoas elas toquem muito bem, elas cantem muito bem, mas quando chega no aspecto doutrinário, eu acho que é aí que a gente apanha, inclusive na composição de hinos. Porque, por exemplo, eu vou compor um hino, mas infelizmente é muito comum entre os levitas, né? Não é assim que alguns se chamam? Então eu costumo dizer que o levita era o cara que montava e desmontava o tabernáculo, né? Mas hoje o levita é só o cara que canta. E aí, por exemplo, às vezes o indivíduo ele canta bonito, ele emociona a gente, ele toca bonito, mas ele não é um seguidor de Jesus, né? Então ele gosta de aparecer, ele acha que ele está acima da média, ele acha que ele não merece ser repreendido como os demais mortais da igreja, e isso mostra o quê? Uma deficiência de conhecimento bíblico. E aí, uma outra situação, ele sai falando todo tipo de doutrina que ele ouve na internet. Ele não é uma pessoa que, assim, ele é fundamentado na igreja dele, ele é fundamentado na doutrina da denominação dele, ele não é uma pessoa nem que leu a Bíblia. Então, digamos, o ministério pastoral precisa se municiar da teologia pastoral, inclusive para isso, para a formação, inclusive, dos músicos. Embora não é garantia, né, de que você vai se preparar para orientar os músicos e que os músicos vão te ouvir, tem isso também. E aí, a questão da administração eclesiástica. Há um tempo atrás, você como pastor, era simples. Você levantou uma construção de alvenaria, você botou uma placa no estabelecimento, vamos ter reunião. Aí agora você tem que dominar contabilidade, direito, teologia, administração, liderança, ou seja, é uma série de informações que o ministério pastoral demanda e que a teologia pastoral, ela de certa forma vai contribuir com a administração eclesiástica. E aí nisso, o Kemuel, ele chega, né, o autor da obra, Kemuel Lima, ele chega até a levantar uma questão para reflexão, né? Estudar teologia pastoral
faz-nos compreender a complexidade desse ministério. Sendo assim, é possível nos dias atuais o pastor administrar o seu tempo para Deus, para a família e para a igreja? Aí eu entendo que até dá, mas ele não vai poder ser muito político. Porque observa bem, como é que você como pastor vai separar tempo para Deus se você é pastor de uma igreja de mais de 100 pessoas, em que as pessoas querem você no culto das senhoras, no culto dos homens, no culto das crianças, no culto dos jovens. De repente você já está com 60 anos, mas querem você pulando lá no meio da molecada, ou você tem 20 e poucos anos e querem você lá, né, escutando aquela música do tempo da Rádio Vitrola. E assim, tem o culto da irmã que foi curada, tem o culto da irmã que está doente, tem o culto, né, de gratidão pela formatura do rapaz que foi para a academia militar, ou de repente o culto de gratidão pela aposentadoria do irmão. Eu pergunto, que hora que esse pastor vai orar? Que hora que esse pastor vai ler Bíblia? E detalhe, se ele for pregar, observa bem, olha o tempo que vocês estão aqui no seminário, olha quanta coisa vocês já estudaram. Agora imagina se vocês estão conduzindo uma igreja, o quanto vocês deveriam estar estudando. Não, observa bem, se vocês, como membros da igreja, passam por uma situação dessa, imagina vocês pastoreando, o quanto vocês deveriam estar se preparando. Agora, como é que vocês vão se preparar se vocês têm que ficar nessa atividade, nessa correria, vai para lá, vem para cá? Porque se vocês não fizerem, o pastor não apoia. Aí o pastor apoia e fica sem fundamento, fica sem raiz. Eu estou falando de estudar. Agora, se o pastor ele fica nessa correria de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, ele vai dar preferência a quê? A estudar ou orar? Porque tudo bem, ele vai orar e vai se consagrar. Tá, mas na hora que ele for abrir a boca, ele está lidando com universitários, ele está lidando com gente que leu Karl Marx, ele está lidando com gente que, por exemplo, leu Freud, e aí como é que ele vai conversar com essas pessoas? Então o que ele faz? Eu sacrifico a oração e vou estudar. Aí nisso que ele sacrifica a oração para estudar, ele não tem aquela sensação de segurança do tipo, Deus está comigo na hora de pregar. E essa sensação é muito importante. Porque você vai pregar e tem gente que está olhando para a sua cara como assim, você não é doido de falar esse negócio para mim. E se você não tiver ali cingido de força, como é que você vai pregar? E se você não pregar, o pastor não toca nesses assuntos. E se o pastor toca, o pastor está mandando indireto. Ou seja, você tem que estar revestido, senão não dá. Aí eu pergunto, como é que você vai estar ali, no óleo, no azeite, na unção, se você tem que ficar no culto dali, na reunião de lá, apagando incêndio e fazendo não sei o que lá. Então eu não sei se dá para perceber que assim, digamos que você cuide disso tudo. Você ora mais de 1 hora por dia, você lê a Bíblia pelo menos meia hora ou 1 hora por dia, você gasta 2 ou 3 horas preparando um sermão, o que na maioria das vezes não acontece, por causa da correria de apagar incêndio. Você vai no advogado, você vai no contador, você vai no bombeiro, você pega documento, você faz reunião com liderança, você vai em reunião com o diácono, você faz visita, você faz e acontece. Teu filho, você não joga bola com seu filho, você não ensinou seu filho a andar de bicicleta, você adotou o filho de todo mundo, mas não cuidou do seu. Aí quando chega na adolescência, o seu filho está revoltado com a igreja, aquele povo a quem você se dedicou corre risco de dizer que ia lá, não cuidou da própria família, então ele não pode ser nosso pastor. Entende a demanda do negócio? Aí eu costumo dizer, quem diz que ministério pastoral é mole, não deve ser parente de pastor. Porque quem é parente de pastor, ou está perto, aquele diácono que está ali colado, sabe que não é fácil. E aí eu costumo fazer uma ironia, né? Eu digo assim, gente, já que ser pastor é tão mole, por que 90% da igreja não vai para o ministério pastoral? Por que quando o rapaz fala assim, mãe, Deus me chamou para o ministério, primeiro faz sua faculdade, primeiro vai para o seu concurso. Ué, não é mole? Deixa o cara ir. Então a gente percebe que não é uma tarefa fácil.
Mas aí, não adianta o pastor ficar chorando. Essa é a realidade. Se tem medo da chuva, não vai, entendeu? Né? Então, entrou na chuva, vai se molhar. Né? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Mas é importante o membro ter o conhecimento da teologia pastoral para ver quanta coisa envolve a vida daquele cara que está lá na frente de gravata falando bonito. Hein, pastor? Eu sei que é assim mesmo. Por exemplo, meu pastor ele tirou 15 dias de recesso no final do ano. Mas domingo, mesmo no dia de recesso, ele tem que resolver o problema lá da equipe de louvor, que eu faço parte, é muito complicado. Ou seja, tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Então, assim, os músicos, aqui sempre eu participo da equipe de louvor. Então, assim, eles são muito. Eles não querem escola bíblica. Eles tudo aí que você falou, eles querem estar. E sabe o que eu acho interessante? Desculpa te cortar. O que eu acho interessante é a coincidência que tem igrejas tão diferentes. Por exemplo, eu sou batista, você é metodista. Sim, e o problema é o mesmo. É a tal da vaidade. Eu não sei explicar, mas continua. Que você ia falar da demanda do tempo do pastor. Então, eu sei exatamente que é complicado, tem essa noção, essa sensibilidade. Eu vejo que é difícil. Poxa, ele poderia estar viajando, descansando, mas ele vai ter... Para voltar revigorado, né? Cheio de disposição. Mas vai ter que resolver lá. E tá todo mundo cobrando. Tá dando para entender? Mas é porque precisa também, porque a equipe de louvor é tipo assim, a igreja sente. Se tiver algo errado lá conosco, na hora da administração do louvor, se faltar um músico, a igreja não... Porque o clima já fica pesado. É isso, aí é uma coisa assim que você tem que resolver. Olha aí. Aí é o que eu digo, por exemplo. Tá dando para entender? Então, olha a demanda que é. Imagina, se você, olhando a situação, percebe isso tudo, aí eu pergunto, imagina a família. Né? Não vou muito longe. Imagina no relacionamento com o próprio Deus, né? Porque assim, às vezes eu sacrifico aquele meu momento com Deus por causa da obra de Deus. Então é muito complicado, né? E aí a gente fecha, né, logo o primeiro capítulo, até porque a gente tem mais, e eu não prometo gastar o mesmo tempo nos outros capítulos como eu gastei nesse aqui, né? Então a gente vai falar sobre o ministério bíblico. Perdão, tem como pegar um copo d'água para mim? Hoje o Paulo César Deléo está de licença?